Olá e seja muito bem-vindo ao Café com Spoiler. Hoje, como vocês parecem ter gostado bastante do vídeo de comparação fazendo uma luta entre Goku e Saitama, eu trago para vocês outros dois competidores. O Rei dos Piratas, o Chapéu de Palha, Monkey D. Luffy, contra o professor da escola Jujutsu e o maior feiticeiro que já existiu, Satoru Gojo. Eu andei pensando nessa luta por bastante tempo, e a conclusão que eu cheguei me surpreendeu bastante. Eu espero que ela seja igualmente surpreendente para você também. Vamos começar do jeito clássico. Normalmente quando a gente fala de Power Scaling, o correto é, primeiro, analisar as habilidades básicas de cada um dos competidores. Isso é, força, velocidade e resistência. E aqui a gente vai estar usando todos os feitos de Gojo até o final do mangá, e comparando com Luffy no final do arco de Wano, isso é, quando ele desperta o seu Gear 5 e mostra o que é, pelo menos até onde o anime está no momento, o auge do seu potencial, com todo tipo de técnica e habilidade especial liberada, mas restringindo aquilo que obviamente não é ou não deveria ser canônico. Vamos começar falando da força, ou poder destrutivo. Começando pelo mais antigo, Monkey D. Luffy, é bastante impressionante quando o assunto é destruição. No mundo de One Piece, isso pode ser um pouco complicado de calcular, já que o mundo se divide em várias ilhas, e raramente uma coisa que acontece em uma das ilhas influencia na outra. Por isso, os grandes nomes quando o assunto é força e poder de destruição, em One Piece, têm a capacidade de destruir uma ilha. A grande sacada aqui se observa quando você tem a noção de que o planeta de One Piece é consideravelmente maior do que o planeta Terra. Essas ilhas poderiam muito facilmente ter o tamanho de continentes. Se você precisa de prova maior que isso, lembre-se que os golpes de Luffy contra Kaido conseguiram causar uma explosão vulcânica submarina. E a luta dele contra Kaido colocou a ilha inteira do dragão em risco, o que também é um grande feito. Outra coisa a se observar é que Luffy é um dos imperadores do mar. É dito que os piratas que pertencem a essa seleta classe de guerreiros são todos mais ou menos parecidos entre si. Caso eles se enfrentassem, seria um páreo duro. Ninguém aqui teria vitória fácil em cima do outro. É claro que tem uns e outros que são mais fortes, mas todos deveriam ter um nível de poder aproximadamente igual. Quando nós pensamos nisso e levamos em conta que o Barba Branca consegue destruir o planeta de One Piece, o nível de destruição de Luffy poderia escalar até mesmo no nível de um grande planeta. Porém, esse feito do Barba Branca, embora teorizado, nunca é de fato especificado. Ele seria capaz de realmente explodir o planeta? Ou ele causaria apenas um desastre tão grande que deixaria ele inabitável? É uma dúvida válida, e por causa disso, nós vamos tratar Monkey D. Luffy como um guerreiro de nível multicontinental. Por outro lado, nós temos Satoru Gojo. Durante a maior parte da obra Jujutsu Kaisen, os níveis de destruição não passam muito acima de uma cidade, com o acidente em Shibuya sendo um grande marco na obra, e ele fala sobre, essencialmente, Sukuna destruindo boa parte de uma grande metrópole. Satoru Gojo, embora tenha poderes e habilidades muito impressionantes, não parece fazer com que essas habilidades se estendam por um raio tão vasto. E embora no mangá feitos com a criação de um buraco negro já tenham sido realizados, esse próprio buraco negro não destruiu muito mais do que uma cidade, e foi feito por um feiticeiro muito específico em condições muito específicas. Sim, é verdade. Enquanto os golpes de Luffy são golpes de impacto e explosão, um tipo de força muito mais bruta, vamos dizer assim, os golpes de Satoru conseguem destruir o alvo até mesmo no nível atômico, deletando ele da existência. E isso é o que a gente vai considerar. Mas pelo menos a princípio, Satoru não é capaz de causar tanta destruição quanto o Chapéu de Palha. Falando de velocidade, Monkey D. Luffy já se desviou de golpes elétricos e raios laser, mesmo antes do time skip, sem ativar o seu Haki ou as suas habilidades de Gear. Durante o time skip, ele evoluiu bastante e agora tem uma série de transformações. Ele continua se desviando de raios e outros golpes a laser, e lutando de igual para igual ou até mesmo superando inimigos que são bem mais rápidos que a luz, colocando o Rei dos Piratas como um cara que move-se mais rápido do que a velocidade da luz em praticamente qualquer circunstância, tendo ainda mais potencial quando ele usa suas transformações. No mundo de Jujutsu Kaisen as coisas não são tão extremas. A maior parte dos personagens parece considerar que velocidade supersônica é um grande feito, com apenas uns 5 ou 6 deles conseguindo reagir a ataques elétricos. A notícia boa é que Satoru Gojo é um desses caras. Sendo comparável com Toji, que desviou-se de um raio enquanto ele estava a poucos metros de atingi-lo, Satoru Gojo com certeza também é um cara que consegue perceber e reagir às coisas que estão muito próximas da velocidade da luz, colocando ele num cara que é, no mínimo, hipersônico e potencialmente chegando na velocidade da luz. Luffy ainda seria mais rápido, porém Satoru Gojo tem uma carta na manga. Uma de suas habilidades especiais permite com que ele distorça o espaço-tempo, fazendo com que o seu adversário fique muito mais lento que ele deveria ser, às vezes infinitamente lento, e completamente incapaz de acertar Satoru Gojo. E ele tem essa técnica em si de maneira passiva o tempo todo, ele mal precisa pensar para executá-la.
é algo que promete causar problemas pro Rei dos Piratas. Mas a gente vai tratar disso depois. Falando de números brutos, é seguro dizer que Luffy é mais rápido que Satoru Gojo. No quesito resistência, aqui eu nem preciso me alongar demais. O pirata que estica é usuário da Gomu Gomu no Mi. A fruta de borracha, que foi aquela que Luffy trouxe para si, é especialmente resistente nesse quesito, com o chapéu de palha mostrando feitos de resistência impressionantes durante toda a obra. A partir do momento que Luffy vai usando seu Gear 2, 3 e 5, essa resistência só aumenta, com ela chegando a níveis completamente absurdos no Gear 5, ao ponto que ele é praticamente invulnerável àqueles mesmos ataques multicontinentais que ele e os outros imperadores do mar conseguem desferir. O menino é um monstro. Satoru Gojo também tem uma resistência bem considerável. Ele é comparável ao Sukuna, que já recebeu de novo e de novo e de novo ataques que seriam capazes de aniquilar metrópoles inteiras. No decorrer do mangá, Sukuna mostra-se capaz de enfrentar técnicas que são ainda mais destrutivas e sair delas vivo, embora ferido. Satoru Gojo, porém, não é alvo de técnicas tão destrutivas assim. Ele é muito resistente, principalmente comparado aos outros indivíduos do mundo de Jujutsu Kaisen, conseguindo até mesmo o feito incrível de voltar à existência, embora de uma maneira bastante confusa quando foi ferido mortalmente. Ainda assim, Satoru conta com a sua técnica do infinito para não ser atingido, e tem uma resistência acima da média apenas para quando essa técnica falha. Porém, ele não espera que ela falhe, e um golpe poderoso o suficiente, como os de Luffy, que causam destruição do nível multicontinental, poderiam derrubar o feiticeiro. Pensando nesse aspecto, você deve logo chegar na conclusão. Esse tipo de luta é como comparar um gatinho com um dinossauro, não tem jeito do Satoru vencer. E é mais ou menos essa história que os dados base estão contando pra gente. Só que, como eu disse, a conversa é bem mais complicada. Você notou que eu falei de algumas técnicas especiais do Satoru ao longo do vídeo, não é? Pois é, Jujutsu Kaisen é cheio dessas técnicas especiais, cada uma delas com funcionamentos específicos e bastante complexos, exceto, é claro, o Itadori, cujas técnicas são soco, 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 soco. Mas a gente está falando do Gojo, e as técnicas do Gojo são extremamente complexas e muito poderosas. Aqui nós vamos falar de técnicas bem rapidamente que o Gojo com certeza utilizaria contra o Luffy. Azul e vermelho são suas duas técnicas principais, que tratam basicamente de atração e repulsão. Lembra o Shira Tensei e o Shibaku Tensei que o Pen usa para destruir a Vila da Folha? Pois é uma técnica bem parecida. Uma é uma técnica de intensa repulsão e a outra uma técnica que contrai a realidade para dentro de si. Ambas bastante poderosas, tanto para o seu uso defensivo quanto ofensivo. Quando combinadas, elas formam uma técnica roxa, que atrai e repele ao mesmo tempo. E essa é a parada que eu falei lá atrás, que é capaz de destruir no nível atômico qualquer coisa que ela encoste. É importante também mencionar, conforme estabelecido na lore de Jujutsu Kaisen, que a energia amaldiçoada utilizada pelos feiticeiros é terrível contra qualquer pessoa que não conheça e não domine essa energia, fazendo com que Gojo seja ainda mais eficiente ao lutar contra o pirata que estica. Você pode argumentar que Luffy não seria atingido por Gojo, pois o Gojo não domina o Haki. Mas o Haki é essencialmente um tipo de energia, tal como o Ki e o Chakra. A gente pode considerar que a energia amaldiçoada serve como um tipo de Haki, mas a gente não pode dizer que o Haki serve como um tipo de energia amaldiçoada. Talvez, num jogo de palavras, você possa dizer que Luffy comeu a fruta amaldiçoada, portanto ele tem energia amaldiçoada e não vai ser tão afetado assim. E se você chegou nesse ponto, tudo bem, eu posso conceder que talvez a Akuma no Mi seja amaldiçoada da mesma maneira que as maldições de Jujutsu Kaisen. Só pra você não brigar comigo, mas não vai fazer tanta diferença. As duas maiores cartadas de Gojo estão na sua defesa infinita, que garante que ele não consegue ser tocado por nenhum inimigo, exceto caso esse inimigo consiga violar os princípios de espaço-tempo ou atingir um conceito também bem complexo chamado velocidade infinita. Gojo é atingido algumas vezes durante o anime e durante o mangá, apesar de ter essa técnica defensiva. Por que isso acontece? Isso acontece quando ele luta contra personagens que dominam pelo menos um desses dois conceitos, isso é, velocidade infinita ou ignorar o espaço-tempo, ou quando ele era mais jovem, por ter que fazer uso dessa técnica de maneira consciente. Ele tinha que executar mentalmente os cálculos para que essa técnica desse certo. Agora, mais velho, Satoru Gojo faz isso de maneira automática, e essa defesa perfeita está ativa o tempo todo. Por último, a técnica mais icônica de Jujutsu Kaisen, a expansão de domínio. Uma vez preso na expansão de domínio de Gojo, o cérebro do alvo é alimentado com uma infinidade de informações. A exposição de um humano normal, mesmo que por centésimos de segundo a essa técnica, já é suficiente para fazer metade deles ficarem meses em coma, e a outra metade para um destino ainda pior.
Indivíduos especialmente inteligentes ou poderosos conseguem mentalizar a informação que Gojo está disparando contra eles, mas esses precisam ser caras muito acima da média, coisa que o Caçador de Marte poderia fazer, ou talvez o Professor Xavier. Mas Monkey D. Luffy, embora seja um gênio em batalha, não é um gênio em muitas outras coisas. Na verdade, os feitos de inteligência do Chapéu de Palha são os que ele menos pode se orgulhar. Se Luffy for preso na expansão de domínio, isso é uma péssima notícia para o pirata. Ele está enfrentando uma derrota certeira. Vai ser nocauteado pelo professor e ser derrotado, mesmo sendo muito mais poderoso do que ele. Mas, você pode me dizer, Luffy nunca seria pego numa expansão de domínio. Ele é rápido demais para isso. Ele tem o haki da observação. Esse truque não vai funcionar no Rei dos Piratas, o que é uma meia-verdade. Luffy poderia perceber a técnica de Gojo, talvez se esquivar dela, mas como ele iria fazer para nocautear o feiticeiro, seria bem mais difícil. Satoru ainda precisa entender que está sendo vítima de um golpe para conseguir desacelerá-lo com o seu infinito. Então Luffy poderia, teoricamente, disparar um soco muito acima da velocidade da luz, numa distância grande demais para Satoru perceber. O feiticeiro seria nocauteado e explodido antes que ele pudesse ver o golpe chegando. Isso seria uma vitória clara de Luffy, mas infelizmente para o Chapéu de Palha não é assim que ele costuma lutar. Luffy é o tipo de cara que se apresenta, mete o dedo no peito e fala diretamente contra quem ele vai lutar. Logo depois disso, ele começa com um ataque frontal que normalmente é um soco ou um chute. É extremamente previsível. E Satoru Gojo é inteligente demais para não tomar proveito desse tipo de abertura. Se Luffy for enfrentar Satoru Gojo no mano a mano e da maneira aberta e honesta como ele faz com a maior parte dos seus inimigos, a verdade é que Luffy seria derrotado. O que pode ser bem frustrante para os fãs de One Piece. Ver Luffy com todas as cartas que ele precisa para vencer. Ele é mais rápido, ele é mais forte, ele é mais resistente. Mas ele perderia para Satoru porque ele não foi inteligente o bastante para enfrentar o feiticeiro da maneira certa. E sabe quando é que isso fica mais frustrante? É quando você percebe que pelo fato de Luffy ser mais forte, mais veloz e mais resistente, ele poderia chegar na frente de Satoru Gojo e ativar o seu haki do Conquistador, causando um nocaute imediato no feiticeiro, derrotando Satoru sem precisar encostar nele um dedo sequer. Mas infelizmente, Luffy não faria isso. O cenário mais provável é a derrota do pirata que estica, mesmo que exista um número muito maior de cenários onde ele vença. Mas diz pra mim, você discorda dessa análise? Acha que o Luffy poderia vencer tranquilamente? Que ele teria uma certa malícia para não cair no truque do Gojo? E se você acha que Satoru, por qualquer motivo, não seria vítima do haki do Conquistador? Ou poderia ter alguma outra coisa além das suas 5 técnicas icônicas para derrubar o Rei dos Piratas? Me conte nos comentários, eu estou ansioso para lê-los. Te desejo um forte abraço e seja muito bem-vindo ao Café com Spoiler.